Está começando mais um podcast do canal Empreenda com Semijoias. Eu sou o Caio Ícaro. Eu sou Vanessa Pedroni e em todo podcast a gente traz um especialista para ajudar você e o seu negócio. Hoje a gente está trazendo uma pessoa formada em Direito, pós-graduada em Direito Empresarial pela FGV, especialista em Comércio Internacional pela Escola de Negócios de Madrid, mestrado em Direito Internacional pela Complutense de Madrid, especialista em Jurídico na área de e-commerce há mais de 8 anos. A nossa ninja, Nathalie Grégio. Oi, gente. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. Retiro ninja aí. Eu sou uma eterna aprendiz no universo do e-commerce e adoro muito. Já estou em vários segmentos e é uma oportunidade muito grande estar aqui com vocês. Obrigado, não, Nathalie, não Nathalie. seja... Como fala? Como é a palavra? Não seja... Não é singela. Não, você tem que falar um pouquinho da sua experiência, porque a gente não apresentou ela, porque é um currículo extraordinário. Bem extenso, né? Bem extenso. Vai falar um pouquinho. Eu estou aqui há mais de 8 anos, né, em e-commerce. O meu objetivo é sempre fazer estratégias. Geralmente, muitos advogados, eles trabalham mais com o que já ocorreu, né? Eu trabalho mais no preventivo, então são estratégias para você não ter problema. Obviamente que dentro de um jurídico empresarial, muitas demandas acabam aparecendo e a gente age de uma forma estratégica para cada vez mais se ter otimizações de gastos jurídicos. Pensando lá na frente, né? Não ficar tanto pensando... a curto, largo curto e longo prazo, né? Sim. Bom, legal. Então, qual é a importância, assim, do registro de uma marca? Vanessa, eu costumo dizer que o registro de uma marca é o ponto inicial de qualquer empresário ou, de repente, né, quem já está aí com a sua empresa aberta e, de repente, não registrou essa marca, é muito importante procurar o INPE, né? O que é o INPE? Eu consigo ver isso sozinho? Você consegue, de repente, consultar isso, né? Que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, você dá um Google ali, dá uma buscada, sempre vai na extensão Gov, e você consulta se de repente aquela marca que você quer registrar para sua empresa, ela tem uma disponibilidade. Porque às vezes você começa uma empresa e essa marca não está disponível. Então esse é o primeiro passo. Você imagina um puta nome legal e tal e esquece de um detalhe primordial, né? Que é ver se ele tá disponível para registrar. Porque senão você vai começar uma coisa e depois lá na frente tem que mudar. Tem que mudar, não é sua. Não é sua, né? Isso é muito... Eu costumo indicar muito, sabe, Caio? Até às vezes buscar uma empresa especializada nisso. Por quê? Porque essa empresa, além dela já consultar para você, ela já vê eventualmente se você vai ter uma oposição. O que seria uma oposição? Às vezes você registra e uma outra marca acha que aquele registro seu se assemelha. Então essa empresa já é especializada porque ela já vai ver uma estratégia se de repente tiver uma oposição, qual que é ali a defesa você vai seguir, ou de repente ela vai te aconselhar mudar esse nome. Então você já vai ter uma tranquilidade maior. E o que você ganha com isso também? Você ganha que, além de você contratar, ela vai monitorar isso. Mas que monitorar, Nathalie? É que cada registro no INPE, quando você já depositou ali sua marca, se de repente alguém quiser registrar com nome semelhante ou igual ao seu, você recebe um alerta. Então aí você também pode fazer essa oposição. E outra coisa que é muito interessante ter o registro é porque hoje a gente sabe, se a gente for avançar, de repente for atuar com e-commerce e tal, né? Aí você olha lá, alguém tá copiando você no Facebook, no Instagram, enfim, qualquer rede social. Até por fraude mesmo fazem isso. Exatamente. E aí, como é que é mais fácil, né? Quando a gente vai rodar a notificação extrajudicial, a gente usa ali a certificação que já tem. Fala, olha, seguinte, né? Eu já tenho todo esse registro. Outra coisa que eu acho que provavelmente vocês vão lançar um podcast disso é quanto às palavras-chave, né? Quanto à atuação do Google. Se você tem isso, tem muitas pessoas de má fé que usam uma marca notória para promover palavras-chave. Então, se você tem esse registro, o que acontece? Você pode notificar e parar esse ato. Bem como, se você entrar com uma ação judicial, o que você vai conseguir? Apurar tudo isso, prejuízo. Porque, de repente, essa pessoa realmente captou um cliente seu, né? E aí, como você vai fundamentar tudo isso? Sim, é muito... Então, você acha que mesmo a pessoa que está começando hoje é um dos primeiros passos, então, ele realmente
registrar o nome da empresa, né? Porque senão pode ser que ele construa uma história e aí daqui 1 ano, 2 anos, alguém vem e tenta derrubar isso porque parece ou é igual. Só é dono da marca quem tem um registro, né? Não adianta, eu comecei isso aí faz 5 anos já que eu uso esse nome. Não adianta nada. Se eu registrei há um mês, é meu ou não? Você tem um período ainda para o INPE deferir, né? Que é o que eu falo que tem um prazo ainda de oposição. Mas a partir do momento que você já depositou, você tem uma maior segurança. Depois tem o prazo da oposição e depois tem o prazo dessa publicação definitiva nisso. Mas a partir que você já gera o registro, você já tem uma semi-segurança ali, né? Então, sim, é muito importante isso. E o que vocês abordaram, não só isso. Você imagina, você faz todo um investimento de marca, tudo ali no seu site. Aí você vai ter que retroceder por uma coisa que às vezes nem é um alto investimento. Tem muitas empresas hoje especializadas nisso, tá? Porque no nosso caso tem a cartelinha que a pessoa vai imprimir com o nome. Tem caixa, sacola. Sacola, que essa parte gráfica não é tão barata. Não. Aí tem a pessoa já montou o Instagram, já fez N coisas, para depois vir alguém e falar, viu, essa marca não é sua, é minha. Já aconteceu isso com uma amiga minha. Ela fez... É uma marca de sapato ortopédico. Ela criou a marca dela, tava vendendo, caixinha tudo personalizado, tudo certo. Aí ela recebeu lá a notificação que já existia uma empresa registrada com aquele nome e o segmento era parecido. Então ela teve que mudar. Isso é um outro assunto, né? Lógico, assim, que isso, assim, renderia até minutos, assim, horas a gente falando sobre isso. Mas eu atuei numa empresa que realmente tinha o mesmo nome, só que eram classes diferentes. Então dava para se subsistir sem o quê? Ter o desvio de clientela. Mas isso é um nível, assim, até eu não aconselho, de repente, você registrar um nome que possa existir num outro segmento. Tente sempre uma exclusividade, principalmente você não sabe. Hoje você é pequeno, mas amanhã você ganha uma baita de uma notoriedade, né? Então você tá livre totalmente. Tem que pensar que você vai realmente ficar grande, né? Você realmente vai ficar conhecido no Brasil inteiro. Eu acho que quem vai montar uma empresa hoje tem que pensar grande mesmo, né? Lógico, dar os passos conforme a perna alcança, mas tem que pensar grande a longo prazo, porque justamente por isso que a gente está falando dessa questão da marca, né? Porque vamos pegar e já vamos começar certo, né? Já vamos começar registrando a marca, já vamos começar... Porque tem que pensar que realmente essa empresa vai crescer. Né? O intuito, acho que de todo empresário, empreendedor Quais as leis diferentes de uma loja convencional que uma loja online deve estar atenta? Eu achei bem interessante sua pergunta e ela é bem ampla. Eu vou tentar resumir, porque senão fica muito maçante a gente ficar relacionando isso, né? Como a gente sabe, o que não falta no âmbito empresarial são legislações, né? Com isso, a todo momento você vai ter uma especificidade disso. Então, qual que é a importância, né? Qual que é, Nathalie, mais uma diferença? Antes de eu falar em diferença, a gente tem que entender qual que é o seu segmento. O que você vai estar ali, né, querendo seguir? Qual que é o seu KNAI? Qual que é o seu tipo societário, né? Uma das coisas que eu aconselho também é o quê? Sempre procurar um bom contador. Porque às vezes você começa uma empresa e você começa com um enquadramento errado. Então aí já é uma outra legislação. Nathalie, mas e online é uma outra coisa? Depende. Depende até, por exemplo, você quer saber se de repente você vai abrir uma loja e você quer ter um incentivo fiscal. Então você tem que saber em que locais vão ter esse incentivo fiscal. Qual é o tipo de enquadramento, né? Recentemente saiu uma legislação específica para startups. Então, tem todo um universo envolvido. Agora, por exemplo, a minha fábrica tem impacto ambiental, outra legislação. Por mais que ela vá atuar online, você entende que às vezes a fabricação dela também tem um impacto ali que especificamente você pensa que é na física. Então, é um leque muito grande. Agora, se você for pensar... na venda exclusivamente do consumo, eu aconselho sempre seguir a lei do e-commerce, né? E aí tem várias especificidades também. Uma delas que difere muito é o bendito prazo de arrependimento, né? Nossa, isso aí. Então são vários fatores ali que diferem uma do outro, mas eu aconselho isso. E outra coisa, dependendo da magnitude disso, você quer fazer...
Por exemplo, quando a gente fala de incentivo fiscal, eu também aconselho um baita de um advogado especialista em tributário, né? Mas o passo 1, vamos começar pelo contador, vamos começar, né, a enquadrar essa empresa corretamente, vamos começar a mapear o que eu preciso, né? Até do trabalhista, Nathalie, difere? Olha, né, eu não sou especialista nisso, mas se nós fôssemos ver hoje, a gente está deparando com o quê? Um monte de gente em home office. Então, a gente também teria que consultar como que eu vou lidar com esse colaborador. O que eu preciso fornecer para ele para eu também não ter um impacto negativo, né? São várias coisas ali que permeiam todo o universo que parece diferente, mas tem muitas coisas que elas se assemelham e outras coisas totalmente distintas. Para você abrir um e-commerce, você precisa ser pessoa jurídica? Não, você não precisa ser pessoa jurídica. Por que não? Quando você vai registrar, até no registro BR e tal, você consegue registrar isso no seu nome mesmo. Então, tanto que os domínios, até se você pegar um dos e-commerces que eu atuei, estava no CPF do próprio CEO, né? Então, o que ajuda nisso? No caso, como eu expliquei no primeiro tópico, no INPE, quando a gente vai até notificar, eu procuro consultar no registro BR esse domínio, quando ele foi criado também. Então, necessariamente não. Mas é muito importante você atualizar ele com características da sua empresa. Então, hoje, tanto é que a gente tem pequenos empresários, médios e grandes com e-commerce. Então, necessariamente, você pode abrir. Porque a pessoa quer começar, ela, nossa, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, abrir um e-mail. Não, começa, lógico, monta bem detalhado o que você quer fazer e começa. Não precisa necessariamente montar uma empresa de um dia para o outro. Porque tem muita gente, principalmente no ramo de semijoia, que às vezes está trabalhando em outro lugar ainda. E ela quer fazer nas horas vagas dela uma fonte de renda extra e tal. E aí muita gente vai para o e-commerce. E então, legal. Isso é super legal porque não precisa montar um CNPJ de cara para começar, né? Exato. E sabe, na mesma linha que vocês estão falando, uma coisa muito interessante que eu dou dica, até quem quiser aprofundar mais, é sobre como registrar domínios. Então, necessariamente, às vezes você pode. Tem pessoas que trabalham de vender domínios. Então, de repente, tem uma marca conhecida e você compra esse domínio. Mas tem que tomar muito cuidado. Eu não posso sair usando domínios deliberadamente de uma marca renomada. Então, de repente, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho em paralelo um escritório, então eu já deixei registrado enquanto eu faço toda a estrutura desse meu escritório. Também tem um outro projeto X? Eu registrei esse domínio. Por quê? O domínio, muitas vezes, ele não está disponível no mesmo nome da sua marca. Porque tem muitas pessoas registrando. Então, consulte. Isso daí é gratuito. É só entrar lá no registro BR, dá pra você consultar se tem disponível. E não é caro, tá? Eu acho que é menos de R$100 você consegue registrar um domínio. É R$40. R$40 por depende 2 do período, anos, né? Um ano. Um ano. Aí acho que a partir de 2 dá menos de R$100. Isso. Aí você também... Eu aconselho sempre dar uma consultada no registro BR e tal. E da última vez estava 70 e pouco, uma coisa assim. Mas também depende do período, né, Vanessa? Eu acho que 70 e poucos reais eu acho que era referente a 2 anos. É 2 anos, é 2 anos. E só que não adianta nada também registrar domínio e esquecer de renovar, né? Tem tudo isso, tem que ficar atento. Coloca lá no calendário, hein? O nosso, por exemplo, da Caicon, o www.caicon.com.br, a gente fez há uns 3 anos, já renovou por 10 anos. Foi, sim, por 10 anos. Há uns 3 anos atrás. Então ainda tem uns 7 anos ainda pra eu poder... Eu sei do INPE lá, que eu consultei esses dias. Então, mas foi 10 anos. E também não é caro nem 10 anos, não. Não é absurdo, não. Eu acho que é menos de R$400 por 10 anos. Tipo assim, é 300 e alguma coisa. Compensa. Vale a pena. Compensa, é como o seu registro, você mantém ali. É como uma casa, né? Você mantém aquela casa ali. Quais as partes jurídicas de uma loja online? Essa pergunta sua também é bem interessante. Hoje a gente sabe que numa loja online nós temos o empresário, né? O consumidor, né? O domínio ali, que é o site. E se você for intermediador de serviço, os seus fornecedores, né? Porque muita gente às vezes tem uma plataforma e ali ela tem. A gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso e lembrar da corresponsabilidade. Não é porque a gente, de repente, você atue como ali um intermediador que não vão ter algumas responsabilidades suas. Nesse universo, né, quanto às partes na loja online, eu aconselho sempre você verificar tudo que você vai precisar.
Então, uma das coisas mais importantes, até antes de procurar um advogado para construir um termo no seu site, tem gente que chama termo, política, enfim, né? É você entender o seu público-alvo, o seu consumidor. Qual que é a finalidade ali do seu... Qual a persona, né? O que você quer atingir? Porque, de repente, eu tenho muita mania, né? Lógico que ninguém acha que fica lendo isso, mas eu leio muito termos de site, né? Porque eu preciso ficar tirando insights. Então, às vezes tem uns termos de sites enormes. Então, é lógico que às vezes seu consumidor não vai ler tudo. Então, você tem que deixar coisas... claras para o consumidor. Então, quando você pega, né, legislações que são voltadas ao universo de consumo, essa lei do e-commerce que eu já falei, Código de Defesa do Consumidor, você tem que esgotar ali. Ai, Natália, é maçante. Mas, não tenho condições agora. Gente, dá um Google, dá uma pesquisa. Quais as regras, né? Não quero procurar um advogado agora. Mas a gente tem que entender o que minimamente nós precisamos ter para colocar ali para não ter problema com o consumidor. Então, na minha oferta do meu produto, vamos deixar mais claro, porque de repente se você deixar claro, de repente você vai desestimular o quê? Direito de arrependimento em 7 dias, porque você deixou tudo claro do seu produto, do que é composto, qual a característica dele, né? Às vezes você vai vender até um anel lá, olha, isso daqui pode ter oxidação por X, Y e V. Então a pessoa compra aquilo mais ciente. Outra coisa o que a gente tem que levar? Conclusão de compra, né? Ali antes da conclusão. Formas de pagamento. Quais as formas de pagamento previstas? É à vista? É a prazo? No à vista e a prazo, você vai ter diferença de precificação? Vamos explicar isso para o consumidor? Modalidade do parcelamento. Qual que é a sua taxa de juros? Tá ficando meio claro quando o cliente abrir ali? Ele vai entender isso? Tá claro? Quanto mais transparente, melhor. Menos problema de retorno de mercadoria, de arrependimento vai ter, né? Exato. E outra, Caio, às vezes a turma fala assim, eu tenho um problema com o consumidor. Então a gente tem que pensar assim, se eu tenho esse problema com o consumidor, o que eu posso colocar no meu site para eu não ter esse tipo de problema? Né? Então é estudar isso do começo, igual agora era Pix. Como que eu vou anunciar lá que pode ser um pagamento por Pix que não vai dar problema? Então, pensar tudo isso. Às vezes, mas eu preciso do advogado. Não, você precisa, de repente, a pessoa que está colocando ali no seu site, deixar claro, né? Para evitar o quê? De repente, até problemas com segurança de dados, etc, né? Enfim, e também tem um rol de exigências que é o que o seu site tem que ter. Por exemplo, CNPJ, um e-mail, endereço físico. Daí, às vezes, me perguntam, mas como? É um comércio eletrônico, para que endereço físico? Porque é uma exigência. Mas para quê? Porque se você tiver uma fiscalização, se o cliente quiser te mandar uma notificação, você tem que colocar ali. Às vezes é na casa da pessoa, não existe um escritório, é isso, né, nesse aí, caso. O que acontece? Por isso que eu falo que tem que procurar a figura de quem? Do contador. Como que eu vou colocar e tipificar o meu endereço? Porque vocês concordam que de todas as formas na Receita Federal você não tem que colocar um endereço? Sim. Então, aí, olha, qual que é o endereço da minha empresa, né? Geralmente vem a mesma da Receita Federal, porque se você não colocar ali, além do seu risco de fiscalização, se o cliente ou o mesmo órgão for lá e pesquisar, ele não vai achar o seu endereço? Vai. Então, a gente também tem que trazer essa transparência, por quê? Para não parecer até um site fraudulento, né? Dá mais idoneidade no seu site. E muita gente hoje trabalha em casa, né? Principalmente com comércio eletrônico. Né? Sim. A pessoa tem... Então dá para colocar o endereço ali da casa dele. Então, aí é isso que eu falo. Isso vai depender muito do enquadramento do contador. Por isso que eu falo, é o endereço empresarial. Colocou ali, tem a sala X ou Y, né? Eu tenho clientes que realmente começaram, então lá dentro da casa dele tem uma sala separada nisso e é lançado. Isso tá acontecendo muito. Então, aí ele vai colocar lá o endereço. Mas quando se trata de comércio, não tem problema. Se trata de comércio. É lógico que, por exemplo, uma indústria já não poderia, porque uma indústria, igual no nosso caso, tem os bairros, certo, dentro de Limeira, que pode ser instalada uma indústria. Isso, uma indústria X e Y. E vai da segurança. A gente tem que pensar hoje também em segurança. Vamos imaginar que a empresa tem uma magnitude, né? É uma mercadoria muito valiosa. E de repente você vai querer enquadrar o endereço da sua residência. Por isso que eu falo, tem que conversar com o contador, tem que estruturar isso, porque isso daqui vai ficar público. Então, de repente, até na Receita Federal, qual que é o local da sede da minha empresa? Que hoje em dia nós temos diversas empresas que estão online, sim, no segmento de serviços de tecnologia,
Hoje tá lá uma sede que tá o CEO e todos os outros estão em casa, em home office. Por quê? Porque são mão de obras que não precisa de uma sede especificamente, né? Uhum. É um outro tema que a gente pode também, em outro momento, detalhar. E, Nathalie, a gente vê muita gente contratando hoje, principalmente Instagram e tal, muita foto, isso e aquilo. Aí eu vou contratar uma modelo. Eu contrato a modelo. Existe e tem muita importância eu fazer um contrato de imagem com essa modelo? Porque, vamos supor, eu contrato ela, coloco as fotos no meu Instagram, ela daqui 1 ano, 2 anos pode falar, não trabalho mais para eles, não quero mais as fotos deles. Como que funciona isso? Como que a gente pode se proteger em relação a isso? É meio... Eu nunca vou falar para você que você não vai precisar de um contrato, né? Eu sempre vou te aconselhar, sim, ter um contrato. Por quê? Quando você contrata, né, não só uma modelo, até em outras empresas que eu atuei, a gente contrata, de repente, uma pessoa de um outro segmento ali para fazer um unboxing do seu produto, né? E até vocês estão semi-joias, joias, de repente quer que aquela modelo usa. Então, hoje tem um leque de opções. Tanto você usar a imagem dela, como ela promover a tua marca. Então, é muito... Eu costumo dizer que é igual um colaborador. Quando você entra... expectativa versus realidade, né? Só que a gente não tem uma relação trabalhista com essa pessoa, né? Ela como uma prestadora de serviços. Então, ela vai lá, dá o direito de imagem, a troco de quê? Qual que é o período? É isso que você perguntou? Super pertinente. Porque passa 2 anos, você tá usando a imagem assim como... Não, espera um pouquinho. Entendi. Olha, para o uso da sua imagem tá previsto X publicações... Para o uso da sua imagem, eu até gostaria de fazer o que você anunciasse com o cupom tal, vai converter X de porcentagem para você, entendeu? Então, você também alinha essa expectativa e você mesmo não tem dor de cabeça. Porque acontece, às vezes, que no começo é tudo maravilhoso, né? E, às vezes, a pessoa publica algo que pode denegrir sua marca. Começa a andar com concorrente. Aí, de repente, ela tá com você e também fazendo foto com o concorrente. Aí, você imagina lá, tá num banner seu e do concorrente também. Aí, o cliente olha e fala, e agora? É da Caicon ou é do fulano? É da não sei quem ou de ciclano, né? Não entende porque é uma identidade, né, visual da empresa, modelo, né? Então, é muito importante. Você pode colocar, de repente, uma exclusividade, alinhar com ela diversas cláusulas. Então, é extrema... E outra coisa, obrigações, confidencialidade. Você imagina se você... ela... tá, às vezes, na sua empresa e ela escuta alguma coisa sigilosa sua. Ixi, isso acontece. Daí, de repente, ela publica, fala com outra pessoa. Então, é muito importante ter uma cláusula ali pequenininha. E eu falo assim que, às vezes, os clientes falam, eu vou pegar no Google. Só que ele esquece dos detalhes. Então, não que eu tô forçando que sempre, né, parece que a gente tá vendendo um serviço. Não, de forma alguma. E sim um conselho. Porque quem já atua com isso já sabe quais as cláusulas. Então, até uma rescisão é tranquila. Você vê, ultimamente, uma pessoa que tem uma postura que ofenda a outra pessoa. E aí, você vê que tem empresas que é tolerância zero. Por quê? Porque, de repente, aquela empresa que caiu numa repercussão, ali não é interessante mais você ter ela na imagem da sua empresa. Né? Vai toda ali, de repente... ela fez algum conteúdo ofensivo a outra pessoa, cai nessa repercussão. E você sabe que a internet é 1 minuto, né? Então, aí você já tem uma cláusula de rescisão, inclusive para condutas desse porte, entendeu? Mas assim, caiu na internet, pô, a gente teve casos nossos de... até uma foto da Vanessa, por exemplo, de uma empresa que nem compra a gente, porque a gente disponibiliza... para os nossos clientes, recorrentes, né? É o cliente que compra aquele produto. Exatamente, aquele produto. Então, tem uma foto da Vanessa no nosso Instagram e uma pessoa, além de copiar a nossa peça, ainda foi lá e pegou a foto da Vanessa. E cai muito na nossa mão. As pessoas acham que não... esses dias, tem uma empresa que tá aí, a gente ainda não conseguiu... uma amiga minha... né? Ela é cliente da empresa, ela falou assim, Vanessa, você tá vendendo pra essa pessoa aqui? Porque é um produto que a gente tirou de linha. Não conheço. Então, a foto aqui da Priscila, aqui de nome, é a sua, viu? Já 2 vezes a gente já recebeu isso, né? O outro foi de um outro amigo nosso. A gente tenta falar, a Vanessa ligou, falou, olha, você poderia tirar essa foto? Porque primeiro que é minha foto, eu não autorizei o uso dessa imagem, e segundo que essa peça é nossa, você nem é nossa cliente, então,
só falta ele falar, filho da puta, o que você, né? Pô, além de pegar a nossa foto do Instagram, além de copiar a peça que a gente tinha lançado, ainda não, assim, é muita cara de pau. A gente tentou conversar, não deu certo, a gente montou essa judicial. A peça em si é uma coisa que tem que ter a exclusividade, né? Que tem coisas que realmente você reproduz. E também, às vezes, se você cada peça que você criar, se tiver que registrar, é muito complicado. Nesse caso, a gente Mas o que eu aconselho, né? Em casos como esse, vamos falar da imagem em si, tá? Não só do produto. Do produto a gente não tem nesse caso... Então vamos... E também a gente pode um dia abrir uma discussão sobre isso, né? O que fazer com esses tipos de procedimento. Agora, a imagem em si... na hora que tá no seu Instagram, não importa se o Instagram é público. Isso as pessoas até muito no universo de marketing confundem, tá? Fala assim, não, eu publiquei a foto do Beltrano que tava no universo, que tava pública, e eu dei crédito pra ele. E acham que isso é suficiente. Não é suficiente. Você tem que pedir autorização. Tanto é, se você jogar no Google Imagens, ele coloca assim, ó. Essa imagem se reserva, tem reservado seus direitos autorais. Então é a mesma coisa é sua imagem. Então o que você pode fazer? De repente, na hora que você vender para os seus clientes, fala, olha, atenção, você pode utilizar essa imagem por X tempo, somente no seu domínio, de repente desse cliente, tal. Não autorizo propagação. Então você já coloca algumas condições, que é muito que a gente estava conversando um pouquinho antes. Então eu tenho que o quê? Se vai acontecer isso, o que eu posso fazer antes para evitar, entendeu? Então, tem várias estratégias. Vou colocar lá, tá acontecendo muito? Coloca uma frasezinha só no Instagram. Olha, não é permitido, né? A publicação das imagens aqui, tal, sem prévia autorização. Legal, então, são algumas medidas, sabe? Nossa. Não que vá inibir, mas pelo menos quando a pessoa fizer, você fala, olha, além de ser minha, eu avisei. Isso daqui, embora seja público, é minha imagem. Então, você tem toda uma fundamentação e uma robustez. E quanto à notificação extrajudicial, cara, excelente o que você pontuou. Porque, inclusive, você pode deixar um modelinho. Nathalie, de novo, advogado? De novo, gente. Deixa um modelinho, de repente você já tem. Contrata um advogado, eu quero um modelinho bom. Aí ele faz um modelinho bom. Então, em todas as situações dessas, você já tem um modelinho para você rodar bem legalzinho, que você tem que preencher. E depois que você publica uma foto na internet e outras pessoas dão um print e tal, vamos supor, a gente fez o contrato com a modelo, tirou a foto, aí passou, que a gente tinha combinado 1 ano que a gente ia publicar isso e tal. Mas depois que caiu na internet, vira que quase que domínio público o negócio, porque... Aí, Caio, temos uma cláusula para isso, por isso que eu falo que é o contrato. Aqui, quem tabula ali, quem faz parte, né, do contrato, você e a modelo, a pessoa que você está contratando ali, você não consegue, às vezes, controlar essa disseminação por terceiro, mas você pode o quê? Controlar, inibir. Então, você pode colocar uma cláusula. O que já vem de domínio público e ela tem a ciência disso, você pode deixar, olha... Tá vendo essa cláusula aqui? Você sabe que pode acontecer X, Y e V. E tá tudo bem. Gente, é uma dica, né? A gente, na verdade, por experiência própria nossa. A gente faz o contrato com as modelos, a gente sempre faz. Eu acho que tem coisas que a Nathalie falou aí que a gente até pode rever e dar uma melhorada nesse contrato. A gente pede, pelo amor de Deus, porque assim, as meninas adoram. Manda pra mim essa foto. Antes da gente... Eu falei, calma. É uma coleção nova. A gente não vai divulgar ainda. Então também tem que colocar isso no contrato, é uma dica para quem vai fazer foto com os modelos. Porque às vezes elas... Gente, Vanessa pode até falar melhor. É incrível. É toda vez, assim, clássico eu passar por isso. Aí aqui que a modelo fica super amiga da fotógrafa. E são 2 profissionais que a gente contrata separado, né? Aí fica amiga da fotógrafa, a pessoa passa a foto. Aí ela vai e posta. Uma coleção que a gente vai lançar. A gente vai fazer todo por maldade, sabe? Ansiedade de querer... Ansiedade de ver como que ficou. Mas não pode, porque, né? É super clássico. Teve uma vez, isso daí já faz uns anos. A gente foi tirar foto até em BH. Que legal. A gente tava fazendo feira e tinha uma das meninas lá e ela é muito bonita. E eu falei assim, vamos fazer foto? Vamos fazer foto. Beleza, fez as fotos e tal, tudo certo. Aí o fotógrafo, beleza. Nossa, eu amei as fotos. Ela é amiga nossa, hein? É amiga nossa. Aí eu falei assim, jura que você amou as fotos? Que foto? Que eu não vi nenhuma ainda. Ela viu as fotos primeiro que a gente.
tava no celular dela. Mas aí, vamos voltar um passo atrás? Cadê o contrato com o fotógrafo? Não, nunca fiz. Então, por quê? Com fotógrafo. Você entendeu? A gente nunca fez, nem Nunca pensamos fiz, nisso. Isso nunca fez. Assina aqui, só pra... Olha, assina Você não aqui. pode fazer isso Por e quê? isso. Tudo bem, uma coisa é ele ter o portfólio do que ele criou. Outra coisa é o portfólio que você tá pagando pro serviço dele. Então, de repente, você olha pode pagar, só. inclusive, que ele não pode propagar, Nunca porque você pensei pagou por esse serviço. Então, além de tudo, você pode vincular. Aí, quando essa modelo pedir, ele vai falar assim, então, cara, tem uma multa aqui, ó. Não posso violar. Então. Senão, isso daqui... E é bom, porque também ele nem vai ficar mal com a modelo, porque assim, eu não vou passar, o cara é cuzão, não quer passar as fotos. Vamos colocar um exemplo. No meu casamento, né? Não tem nada a ver. Só que aí, eu via que tinha cerimonial, que a noiva nem casou, ele já tava publicando tudo. Aí eu deixei claro, falei, ó, eu não quero, tal, vou colocar aqui que eu não autorizo nenhuma publicação, tal, e com o fotógrafo também. Então, até tem coisas que o fotógrafo já usa, porque depois tinha uma cláusula que ele poderia utilizar, mas tinha coisas que o que ele ia ceder para terceiro, ele me avisaria. Então, isso fica tranquilo. Então, no universo de vocês, mesma coisa. Então, nas empresas também que eu já atuei e atuo, sempre, com o contrato de prestação de serviço, mesmo, todos os prestadores. Muito interessante, a gente nunca É uma tinha pensado boa dica, nisso. Olha só, a gente já faz anos, e a gente nunca fez contrato com um fotógrafo. Então, a gente, hoje a gente tem até mudado a postura, tanto da segurança jurídica, uma coisa que não seja ostensiva, mas uma coisa objetiva. Porque se você pegar até, às vezes, de repente, um contrato americano, no máximo, ele vai ter o quê? 2 páginas. Então, assim, às vezes a gente coloca muitas coisas e o que tem que ser atingido a gente esquece, entendeu? Então, tem muitas coisas que dá pra colocar, mas tem outras coisas que tem que ser, às vezes, um contrato extenso. Entendi. Foi muito boa dica, a gente vai utilizar essa. Você que já trabalhou dentro de e-commerces, maiores e-commerces do Brasil, por exemplo, de eletrônico e tal. Qual a importância também, mesmo que não é o maior, nem chega perto disso, a gente que está começando mesmo, a importância de fazer um contrato com o próprio funcionário que está dentro da empresa, porque, por exemplo, existe um monte de coisa que ele não quer que o concorrente saiba, né? Por exemplo, quanto que ele investe em Google, qual a estratégia de marketing dele e tal. E a gente sabe que muita gente tem amigos em comum e não sei o que tem, às vezes numa conversa boba de rodinha de bar. Exato. Nossa, meu patrão investe 100 mil de Google, meu patrão investe 10 mil de Google, meu patrão faz isso e isso. Cara, como é que a gente pode deixar isso assim, explicar para a pessoa que está trabalhando com a gente que isso é importante e que ele não pode soltar esse tipo de informação? Vamos lá, eu acho que nem só pro funcionário em si, porque você também tem o terceirizado, né? Que ele verdade. acaba. Então a gente chama muito de NDA, o contrato de confidencialidade, também 2 páginas dá, que ali tem todas as obrigações de confidencialidade e uma multa de vazamento, né? Agora, para colaborador, Caico, seria a gente entra muito no direito trabalhista, né? Eu não sou especialista, mas eu acompanho a área, né? Geralmente, como você é interna, você acaba acompanhando reflexos. Então, num contrato de trabalho mesmo, quando o colaborador ingressa com você já coloca as cláusulas de condições dele ali, né? Então, ali é muito importante. Eu falo que o contrato, ele é o universo para tudo. Já para trabalhista, eu aconselho sempre um profissional, né, bem especialista nisso mesmo, e faça um bom contrato quando esse funcionário ingresse com você. Porque se isso acontecer, você vai ter todas as penalidades, as obrigações. E fora isso, hoje também muitas empresas têm atuado muito com RH, né? Na conscientização do colaborador. Então, tem colaborador que você vê que às vezes ele está descontente ali com a empresa, ele acaba abrindo tudo. Mas tem colaborador que o RH deixa tão claro a importância daqueles dados. Fazer uma carta de valor dentro da empresa. É uma conscientização. Então, às vezes o colaborador fala, ele não entende o impacto disso. Então, tirando um pouquinho do contrato de lado, embora eu amo contrato. É importante ter o contrato, mas eu acho que a política dentro da empresa, bem trabalhada. Isso que eu falo que são atuações preventivas. Sim. Então,
Como que você traz mais para perto do seu colaborador? Olha, você sabe a importância desses dados? Não que você tenha que deixar de ter um contrato de confidencialidade, tá? Para mim, contrato de confidencialidade, inclusive até com o fotógrafo, dependendo do que ele for ver na cláusula dele ali. Então, tudo a gente coloca. Esses dias mesmo, a diretora de marketing falou assim, Nathalie, eu vou abrir XYV aqui numa empresa, mas antes você me dá o NDA preenchido, então a gente já manda. Porque antes dela começar a falar sobre a empresa, eu não sei o que essa outra empresa vai ouvir do meu desabafo. Porque eu não estou contratando um psicólogo, né? Eu estou contratando ali, eu estou me relacionando. De repente, aquela outra empresa fala, sabe com quem que eu falei esses dias? Me procuraram. Né? Então, você tem que amarrar aquilo ali. E até com o meu contador? Tem lá um contratinho, provavelmente no dele tem. Sigilo de dados, tal. Principalmente ainda com a LGPD aí e tal. Então, eu aconselho sempre, igual você falou, uma política interna também, sabe? Formar uma cultura, né? Mostrar que isso daqui é importante para a empresa. Né, transformar isso, de repente, uma carta de valores, que em outro vídeo a gente vai entrar nesse mérito. Carta de valores mostrando o que realmente é importante na questão, como fala, de caráter e tal, que isso é uma forma... E sim, também a pessoa tem que tomar cuidado, porque o ramo que ela atua e tal, as pessoas ficam sabendo das coisas, né? Aí depois a pessoa nunca mais arruma um emprego, se ela ficar falando as coisas por aí, também corre esse risco aí das pessoas depois não contratar. Não, aquele ali não, que é muito fofoqueiro, ficou falando lá da empresa do fulano. Porque às vezes o colaborador acha que ele falar números, ele vai promover o que ele faz. E não é isso, né? Ele tem a importância dele, não precisa falar números. Por exemplo, na nossa conversa, em nenhum momento a gente falou em quantidade de contratos, com que modelos... Não deixa de ser importante o trabalho já realizado. Então, às vezes o colaborador ele perde essa consciência nisso, né? Então, são muitos valores aí, mas são coisas que de postura mais de RH que eu não tenho essa especialidade para ir fundo. Mas legal, já deu pra gente dar uma noção para as pessoas que estão assistindo a gente que o quão importante tudo isso, né? Então, se a pessoa não abriu a empresa, ela pode abrir um e-commerce. E isso, a política ali interna, tudo ela tem que fazer, ela tem que deixar tudo certinho, porque em algum tipo de... Mesmo ela não sendo uma pessoa jurídica, ela vai responder por aquilo. Sim, a pessoa vai responder por aquilo. Então, é diferente. Eu tenho uma empresa, então eu tenho um contrato social das minhas responsabilidades. Eu tenho uma empresa, eu tive um problema com o consumidor, eu tive um problema com o fotógrafo, o que for. Só que quem tabulou o contrato com o fotógrafo? Foi você, né? Igual o meu exemplo que eu dei lá. Foi eu na figura que eu estava casando ou foi a empresa do Caicon? Entendeu? São duas figuras. Então, a gente tem que ver quem que é responsável. Por isso, tudo tem que estar muito claro. Então, Nathalie, então depois que eu superei isso, tá tudo ótimo? Não. Eu no jurídico, até... A gente estava conversando esses dias, que são mapeamentos, né? Que você faz. E daqui a um ano você dá uma conferida se tudo está caminhando bem. Né? Porque as legislações, elas mudam constantemente. Então, é bom sempre a gente estar atualizado. Então, de repente, hoje o que aquela informação era suficiente no seu site, amanhã não é. Porque a figura do consumidor mudou, né? Tudo muda. Você mesma atua com o consumidor, você não acha que cada hora muda um posicionamento? O ano passado a gente teve que acrescentar alguma coisa no nosso site, que é aquele negócio, acho que é de proteção de dados, não é? Que a pessoa tem que clicar concordo. Todo site você entra tem uma mensaginha. Isso daí é o termo. Então, aí é o termo e condições que você coloca e também o que, gente, que tá aí, política de privacidade e cookies. Muito cuidado, a gente tem que trabalhar com isso. Então, procure um profissional que já tá atuando com LGPD, tal. Adapta o seu site quanto à política de privacidade e cookies. Porque antes, isso, né? Sai propagando tudo, tal. Então, é o que realmente, porque... Antes você poderia comprar dados de pessoas, e não é bem assim, né? Então, a pessoa tem que autorizar o uso dos seus dados. Então, tome muito cuidado, inclusive, de pegar um banco de cadastro e achar que você pode passar pro seu amigo. Não é bem assim, né? Então, é um leque. Ou querer vender isso, né? Exatamente, não é bem assim. O que é esse problemas com disputas? Problemas com disputas. Quando a gente fala disputas, são disputas de site. Eu vou falar às vezes, geralmente quando você está começando, até
pode ser que você não tenha muito isso. Em empresas maiores, você acaba tendo outra pessoa que abre um site igual ao seu, e aí você tem que despublicar aquele site. Por isso que eu falei da importância, até acho que eu mencionei bastante isso quando a gente falou sobre o INPE, que é quando eu faço uma notificação. Nathalie, aí você notifica só a pessoa? Não, eu notifico até onde está hospedado esse site. Caramba! Então quem vai hospedar também tem que tomar cuidado com quem ele vai hospedar? Lógico. Mas a gente sabe que essa hospedagem acaba ocorrendo em diversos fatores, em diversos universos. Já lidei com fraudadores? Sim. Inclusive se passando até por RH da empresa, falando, olha, manda seu currículo aqui, pague a taxa de tanto e você vai ter uma entrevista assim, assim, assado. E nisso deu muito trabalho, porque a gente teve que achar onde ele estava hospedando isso, para notificar, demonstrar para o site que estava hospedando a conduta dele, como isso prejudicava a empresa, porque a empresa já tinha o domínio registrado, lá no INPE, demonstramos todas as documentações. Aí você pode até colocar, né, olha, a gente atua há X tempo, somos do segmento, porque de repente aquela pessoa ali não tem obrigação de conhecer todas as empresas existentes no mundo. Então, mais chance. Ah, Nathalie, derruba? Sim. Porque se você deixar transparente, o próprio site ali que está hospedando, ele vai despublicar aquilo ali. Entendi. Tá? Agora, as disputas é um universo muito grande também, que tem dentro do próprio registro BR, né? Que tem ali formas de de disputas, de repente vai ter um julgamento ali dentro, você vai denunciar junto a esse órgão, tal de registro de domínio. Eu aconselho sempre ter todos os registros de marcas devidamente corretos, atualizados, porque vai muito mais rápido você notificar, despublicar. Nathalie, qual que é o tempo recorde que você já consegue isso? A gente consegue isso em 24 horas, tal. Depende muito. Eu já tive que notificar até em servidor na Índia. Então aí a gente, meu Deus do céu, vou mandar em inglês, não sei o que lá. Então... Manda em inglês ou manda em indiano? Então é bem complicado, tá? Não é uma coisa que seja fácil, mas também não é uma coisa tão... Dá pra moldar e tá preparado pra isso aí, viu? Existe alguma coisa que dá pra fazer em relação à concorrência desleal? Porque tem casos de mercadoria que a gente acha que caiu do caminhão, né? Porque os preços que os caras põem, eles às vezes põem perdendo pra vender, assim. Existem casos, assim, que é tão acirrada o valor e tal de concorrência. Existe alguma proteção contra isso? Existe alguma coisa que o cara tá dando a mercadoria? Aí, por exemplo, tem muitas empresas que podem, de repente, estar fazendo alguma prática ou, de repente, se aliando, né, a uma... Vamos supor, elas... vamos imaginar que você e a Vanessa são empresas distintas, né? E aí vocês se unem, porque vocês sabem que juntos vocês conseguem... Tipo um cartel. Vocês conseguem jogar uma precificação maior. Isso daí não é uma prática. Então, o que acontece? É contra a lei isso? Sim, contra a lei. Você pode receber uma notificação do Ministério Público, vai abrir um inquérito civil, você pode... Nossa, é uma responsabilidade, sim. Inclusive, pode ter reflexos em âmbito penal, reflexos em diversas legislações, tá? Vai depender muito como que tá essa praticidade aí. Agora, também tem que ver como é que é essa forma de precificação, né? Como que você atinge isso? Eu lembro... Porque às vezes uma empresa que já está maior no mercado, ela consegue jogar, às vezes um preço, ela tem uma margem maior, ela tem uma estratégia maior. Mas ali vocês também tem que estar preparados se de repente você precisar justificar como. Lógico, você tem que abrir como você faz uma composição de preço? Não, isso daí o quê? É um segredo. É um segredo comercial, você tem uma proteção sobre isso, né? Mas também isso não pode ficar, de repente, que dê margem, que de alguma forma você tá praticando de forma errada. Agora, às vezes também, Caico, tem que levar em consideração se aquele produto e aquela qualidade expressa tudo isso. Claro. Porque às vezes eu não conheço... material de qualidade. Eu não sou tão técnica como vocês, mas imagina, vamos colocar aí que o seu banho tem a X qualidade. O do cara lá do banho é um banho mequetrefe, então o preço dele vai ser outro. Aí é onde entra, se você tem um comércio eletrônico, como você anuncia a qualidade do seu produto. Garantia, etc. Né? Isso, garantia é muito importante.
Existe, porque assim, no nosso ramo, o jeito que a pessoa usa a peça, ela vai dizer o quanto que a peça vai durar. Exato. Porque tem gente que destrói, pegar um carro e destruir, né? Ficar passando em buraco, em lombada correndo e tal. Enfim, a gente tá lá, a gente sempre aconselha os nossos clientes a colocar lá que mau uso não cobre, etc. Mas o que é mau uso? Então, isso é uma coisa assim... Desculpa se eu interrompi, posso... Não, imagina. Então, o que acontece? Eu não sei como se no seu universo tem isso. Eu atuava com um índice de problema que, dependendo do equipamento, clientes com regiões litorâneas, a oxidação. Então, o que a gente colocou? Né? Atenção. Esse produto pode estar sujeito à oxidação, o fabricante, tal, não cobre isso, porque o mau uso ele é muito amplo. É muito amplo. Para você argumentar mau uso é muito difícil. Aí uma vez eu fiz uma política para perfume. Eu achei que ia ser simples. Por quê? Tem pessoas que recebem um produto e ela acha maravilhoso o perfume. E ela acha que depois que ela experimentou, ela pode devolver. Só que não é bem assim. O que o empresário faz depois do produto aberto? Nada. Né? Então, o que acontece? Você tem que, inclusive, estudar do seu universo o que ali perde aquilo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, esse produto aqui não é original, porque na minha pele não ficou. Não. Tem uma reação na sua pele diferente. Então, o que pode dar um não uso na sua peça? Por exemplo, quem tem ácido úrico, por exemplo, que tem problema assim com esse tipo de coisa. Que toma remédio muito forte. Quem toma remédio muito forte, porque tudo sai no suor, né? Isso pode ocasionar, deixar a peça toda... Aí você toma banho. Ser feito uma política, porque a gente também tem que trabalhar com uma forma de inclusão dos clientes, né? Porque daqui a pouco a gente fala, já que você tem ácido úrico, não vendo só a minha peça, né? Que é uma coisa meio agressiva também, né? Então, chega, lava a peça, faz alguma coisa. Então dá pra fazer uma política, ou quando você manda a peça, né? Um papelzinho, atenção, esse produto, ele pode sofrer alterações se tiver exposto a isso. Atenção, isso de garantia é essencial. Porque a pessoa às vezes compra uma semi-joia e acha que em um ano vai ficar tal como uma qualidade de joia. E toma banho, faz tudo com o negócio. Piscina, mar. Então não é assim. Então o que você tem que colocar? Aí tem alguns produtos que fala, eu consigo... E esse produto ele tem uma durabilidade de X. Depois desse período, até para você vai ser o custo maior. É diferente quando você compra uma geladeira e você tem um ano, né? Um anel, dependendo da qualidade, ele não é uma geladeira. Então, são muitas especificidades, né? E eu acho que você tem que trazer cada vez... Mas quanto mais informação você colocar, mais você vai estar protegido da pessoa querer devolver? Mais você está protegido. Mas isso... Nathalie, você garante que ela não vai querer devolver? Não, gente, eu não garanto. Eu garanto que você vai conseguir argumentar. E muitas coisas, assim, por exemplo, nessa empresa que eu ainda presto serviços, que é mais para comodidade de casa, né? Então, aí ela já veio e falou assim, nossa, dependendo do produto, o que ela vai pagar no frete, tal, qual que é a política dela? Se você quiser devolver, aí, para troca, você devolve e faz uma nova compra. Então, ela faz um outro tipo de política. Então, você tem que trabalhar políticas com base na estratégia do quê? Do valor. Porque como é que chama, gente? A correspondência, ela também tem um custo ali, né? Sim. Às vezes fica metade do valor da peça. Então, você pode tudo você pode informar. De repente, você pode falar assim, a cada R$100 o frete grátis. Por quê? Você consegue fazer o quê? Uma precificação ali que, de repente, você não sai perdendo, você atrai mais... Porque, de repente, a pesagem você consegue ir, mas você deixa transparente isso, lança devidamente tudo isso na nota fiscal, né? Então, são vários fatores. Agora, Caio, que você vai estar livre em 100% de problemas? Não. Só que uma outra coisa que eu dou conselho às vezes uma pessoa tem um problema com o consumidor e ele é pequeno, ou às vezes tem só uma notificação de PROCON. Só que aí, e eu entendo, porque tem consumidor que leva a pessoa ao extremo, né? A pessoa sai da órbita, né? Às vezes eu dou muito monitoria para supervisor de atendimento uma vez por semana, e tem outras áreas que eu dou. Então, de 2 a 3 vezes por semana eu dou uma monitoria para casos extremos. Então, tem casos, e casos extremos são que o consumidor xingou, que o consumidor não concorda, e muitas vezes a gente tem razão. Só que você tem que, às vezes, fazer o custo de fidelização do seu cliente. Você tem que fazer
o cálculo do custo de um potencial problema. Então, assim, chegou um PROCON. Será que compensa eu resolver ou deixar esse problema se estender? Nathalie, mas eu tenho uma razão e eu tenho argumentação. Mas você tá dentro da lei? Porque às vezes você tá brigando por causa de 10 a 15 reais. E se esse problema for maior? Quanto você vai gastar com advogado? Só de advogado e tal. Quanto você vai gastar, de repente, até pra você sair coerência, né? na audiência do PROCON? Até a sua gasolina às vezes vai ficar mais cara, entendeu? Então, é muito equilíbrio. Então, quando você tem problemas, é isso. É pensar. Falar, nossa, o que eu posso fazer pra otimizar? E rever. Esse mau uso aqui, tô justificando dessa forma, não tá colando. Vamos abordar dessa forma? Agora também não adianta fazer um pergaminho assim, né? E mandar pro cara. O anel é desse tamanho e vamos ver uma coisa mais dinâmica. Bom, dentro de um resumo geral de tudo que a gente falou, então, para quem tá começando, qual que é uma das dicas de ouro aí? Então, resumindo o que a gente abordou, vamos lá. Vamos começar um e-commerce, pesquisar, né, esse registro. E no INPE, gente, registrar a marca, né? Para amanhã não cair todo o investimento. Procurar um bom contador. Saber o tipo societário que você quer se enquadrar, pegar ali uma lei do e-commerce, né? Quem vai para o comércio eletrônico dá uma boa olhada, quem tem colaborador dá uma boa olhadinha da legislação trabalhista, né? Então, esses são os básicos, né? Básico do básico. Princípio mesmo, pá. Um princípio, mas e os desafios vão aparecer, parece que não. Coisas novas vão surgir, novas dúvidas vão surgir e assim vai. Mas o importante é isso, o empresário vai começar e assim como ele vai crescendo, mas infelizmente tem alguns reflexos de problemas, então ele tem que pensar, mas isso não vai dar problema agora, mas por que não agir no preventivo, né? Eu sou a pessoa que eu amo um preventivo. Tá certo, tá. E agora? Eu acho que é isso, né? É isso, né? Então tá certo. Finaliza aí, Vanessa. A gente gostaria muito de agradecer a sua presença. Acho que foi muito importante e acho que ajudou muito, né? Para quem tá querendo começar a montar um e-commerce, já começar de uma maneira mais certa, porque a gente tem muita informação na internet. Só que às vezes ela tá muito assim dispersa, sabe? Acho que aqui você conseguiu deixar isso de uma maneira bem clara, né? É verdade. É isso, gente. Hoje a gente encerra aqui com a Nathalie e até o próximo Empreenda com Semijoias. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.